Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten expressou sua revolta com a perseguição empreendida contra o presidente da CPI do MST, deputado Tenente Coronel Zucco. O deputado apontou que logo após a eleição para a presidência, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar o deputado por uma postagem em rede social feita no ano passado. Van Hatten apontou: é um absurdo. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes manda investigá-lo por um assunto completamente resolvido e esclarecido, que, aliás, nada de criminoso tinha, por um post de rede social feito por ele no ano passado. Na semana em que ele assumia a presidência da CPI, Alexandre de Moraes manda para a Polícia Federal um pedido de investigação contra o nosso colega Tenente Coronel Zucco. O deputado prosseguiu: e agora, a mídia militante usa o seu irmão, que está doente em tratamento de câncer, para tentar atacá-lo, falando de uma possível exoneração, ele que está hoje em licença médica. Van Hatten concluiu: é um absurdo que uma imprensa militante parceira do governo Lula esteja tentando acabar com um trabalho sério que a CPI está fazendo. É por isso mesmo que essa CPI é tão necessária e por isso que está em excelentes mãos com o Tenente Coronel Zucco, que não se abala e conta com o meu apoio e de toda a oposição pelo bem do nosso Brasil. Na CPI da pandemia, a atuação conjunta entre a velha imprensa e o comando da CPI chamou bastante a atenção, seja pelo apoio explícito, seja pelo acesso privilegiado a documentos sigilosos que, ao chegar à CPI, vazavam rapidamente para esses veículos. Esse intercâmbio entre a velha imprensa, CPIs e inquéritos nas cortes superiores resulta em intensa perseguição a veículos conservadores independentes, como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, agora tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há quase 2 anos, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, olha que perseguição absurda que está acontecendo com o Tenente Coronel Zucco, nosso colega deputado do Rio Grande do Sul, e começa dizendo que ele tem todo o meu apoio e confiança. É um absurdo. Primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manda investigá-lo por um assunto completamente resolvido e esclarecido, que, aliás, nada, absolutamente nada de criminoso tinha a respeito de um post de rede social feito por ele no ano passado. Na semana em que ele assumia a presidência da CPI, Alexandre de Moraes manda para a Polícia Federal um pedido de investigação do nosso colega Tenente Coronel Zucco. E agora a mídia militante usa o seu irmão, que está doente com tratamento de câncer, para tentar atacá-lo, falando de uma possível exoneração do seu trabalho. Ele que está hoje em licença médica. O deputado nem queria expor esse caso familiar e nem deveria, mas é um absurdo que uma imprensa militante, parceira do governo Lula, esteja tentando acabar com o trabalho sério que a CPI está fazendo. E é por isso mesmo que essa CPI é tão necessária e por isso que está em excelentes mãos com o Tenente Coronel Zucco, que não se abala e conta com o meu apoio e de toda a oposição pelo bem do nosso Brasil.
Sem mais polêmicas, Novo, como orienta? Senhor presidente, o Novo orienta favoravelmente, inclusive vai acompanhar depois o mérito, e é importante que esta casa, neste momento, diga também ao STF que nós legislamos. Chega de nos submetermos aos outros poderes, é um absurdo. Como, aliás, esta casa está se submetendo ao TSE de uma forma vergonhosa no caso de Deltan Dallagnol, que parece que virou um não assunto, não se pode falar no plenário. A líder do Podemos não pôde nem fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Posso só concluir a minha questão? Vossa Excelência teve o tempo da questão de ordem regimental. Nós entendemos o espírito da deputada Renata. Eu tenho uma votação para fazer e uma reunião com 15 presidentes de partido me esperando, inclusive Vossa Excelência devia estar nessa reunião. Muito obrigado. Só pergunta final. Orientação de bancada, deputada Renata. Deputada Renata. Eu só gostaria eu penso de saber que, mais do que isso, Vossa Excelência quer fazer juízo de valor sobre a mesa diretora que não vai fazer. Com todo respeito, eu só gostaria de saber se a Renata, não me seja garante, só essa pergunta final. A defesa quem faz é o parlamentar, deputada, por favor. Eu só queria saber se deputada Renata, eu não quero ser indelicado para depois Vossa Excelência não dizer que eu cortei o seu microfone. Portanto, seu tempo está esgotado. Eu já respondi a pergunta de Vossa Excelência. Eu preciso da continuidade. Eu lamento, presidente, porque essa não é a postura que nós esperamos desta Casa Legislativa de defesa, tanto da prerrogativa de legislar, como é esse o caso, como também da defesa do mandato parlamentar que foi cassado ilegal e inconstitucionalmente de Deltan Dallagnol, enquanto outros enrolados com crimes de corrupção e tantos outros problemas são segurados aqui nessa casa e não ocorre a cassação efetiva. No caso de Deltan Dallagnol, ilegal e inconstitucionalmente, nem sequer se pode falar nesse plenário. O Novo orienta assim. Falar pelo PL. Deputado, não chegou ainda o seu... Tudo bem, eu vou usar o tempo da minha inscrição, eu acredito que deva chegar, ou então eu farei uso no momento seguinte. Senhor presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar o relator, cumprimentar todos os membros dessa comissão, mas naturalmente iniciar destacando a serenidade de Vossa Excelência, e nós não só queremos aplaudir, mas estaremos ao seu lado para que possa conduzir com serenidade, mas com firmeza. Nós entendemos que a missão que temos pela frente é uma missão extremamente importante. Por quê? Para que a gente assegure que num país democrático, ou pelo menos num país que nós lutamos para que continue sendo democrático, embora alguns se arvorando a defensores da democracia, andam rasgando a Constituição, andam agindo como algozes autoritários, mas nós acreditamos que a democracia, em que pese ela ter as suas mazelas, até porque numa casa democrática como essa, criminoso, invasor de terra, pessoa que deliberadamente não respeita o direito do outro, também tem seus representantes. E é natural. Eu respeito o direito de cada um, mas não vou transigir em defender aquilo que são os valores, os princípios cristãos, o que eu aprendi com a minha família. E sabe de onde eu vim, presidente? Eu vim de uma pequena micropropriedade rural. Eu vim de uma propriedade que não tinha luz elétrica, era lamparina. Eu vim de uma propriedade em que eu caminhava 1 légua. Para quem não sabe, são 6 quilômetros para ir à escola. E muitas das vezes a pé. E numa família de 8 irmãos. Numa pequena propriedade de pouco mais de 30 hectares. Na região do Campo das Vertentes, na minha querida Santiago. E nunca pensamos em invadir propriedade alheia. E nunca compactuamos com o crime. Porque aprendemos, primeiro pelos nossos princípios, pelos nossos valores, que a gente deve lutar sim, para conquistar os nossos direitos, para prosperar na vida, mas o primeiro passo é respeitar o que é do outro. E além desses princípios essenciais que nos foram ensinados, eu diria até como princípios divinos, a Constituição brasileira é clara. O seu artigo 5º, a cláusula pétrea, é essencial. O artigo 5º que diz que a liberdade é direito de cada um, este mesmo artigo diz que a propriedade é o direito de cada um. E quando nós vemos movimentos e aqueles que se assenhoram desses movimentos como seus líderes, propagando, estimulando a invasão de propriedade, a ponto de criar o abril vermelho da invasão, o que teríamos que fazer? Propor uma CPI. Para botar um ponto final nisso, para deixar claro que nesse país, quem comete crime tem que ser tratado como criminoso. E eu concluo, presidente. Obrigado. Espero poder, na condição de líder, aprofundar no mérito, mas dizer,
Lugar de criminoso que invade propriedade é na cadeia, não é ficar aqui sendo idolatrado como herói, não. E quem faz isso é parceiro de criminoso. Quem idolatra criminoso é parceiro de criminoso.